Torá, o que é a Torá? E por que a Bíblia? Qual a diferença? Teve um irmão que perguntou, por que a Torá? E ele disse, para eu não ler a Torá, ler somente a Bíblia. Mas será que o irmão entende o que é a Torá? E em cima desse questionamento, eu resolvi fazer um videozinho sobre a Torá e explicar qual a diferença para a nossa Bíblia atual. Irmãos, eu vou tentar abrir a Torá porque a Torá ela é diferente, porque você vai ver que até para abrir nós temos que abrir, ó, diferente, porque nós começamos a escrever na Torá da direita para a esquerda. A Torá ela é escrita ao contrário da nossa escrita aqui em português. Olha a Torá. E a Torá, irmãos, se você perceber, um lado está escrito em hebraico, mas no outro está a tradução para o português. Então, se uma pessoa tem a Torá, é a mesma coisa que dizer que ela tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, em hebraico nós temos Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são as primeiras palavras, que são os primeiros livros da nossa Bíblia. Realmente, que nós vamos ter Gênesis, né? Nós vamos ter o nosso Gênesis, né? É a mesma coisa. Nós vamos ter lá, em 1º de Gênesis, nós vamos ter as mesmas palavras, tradução. Então, quem tem a Torá, ela tem certamente os 5 primeiros livros da Bíblia. E além de ter os 5 primeiros livros da Bíblia, essa Torá ela também tem mais 4 livros, que é o de Esté, o de Ruth, Lamentações e Eclesiastes. Então, você já conheceu a Torá, você está vendo como que é a Torá. E a primeira página da Torá, nós vamos ver que em hebraico, né, está escrito Bereshit, Bará e Elohim, Et Hashamayim, Veet Haaretz, que quer dizer, no princípio Deus criou o céu e a terra. A palavra aqui, que vai nos ajudar muito a entender o que Deus quer explicar, o hebraico ele faz isso, ele tem o poder de explicar o que Deus quer falar conosco. Por isso que eu tenho sempre a Torá para ir no original, tentando ir para o original, que é muito difícil, não é fácil. Mas ela tem mas o original, ela traz palavras que nunca o português vai nos dizer. Céu, por exemplo, que é a palavra aqui, Hashamai. Jamais o céu será explicado como em hebraico. Como fala céu para nós aqui em português, é esse céu aí, pronto, nós olhamos para cima e vamos ver o céu. Mas quando nós chegamos aqui na Torá, ele fala Hashamai. E essa palavra, eu já falei aqui de um vídeo explicando essa palavra. Engraçado que essa palavra Shammai, ela é composta de 2 palavras. O que nós chamamos no português de aglutinação, que é a junção de 2 palavras. Ela é Esh, que quer dizer a palavra fogo, mais a palavra Maim, que quer dizer água. Então, quando juntamos Esh com Maim, nós temos Shammai. Só que essa palavra Shammai, ela quer dizer que Deus está criando algo acima de nós que tem relação com água e fogo. É isso que Deus está falando para nós, que acima de nós existe água e existe fogo. Mas quando essa água se mistura com o fogo, nós ainda temos um terceiro elemento, que são os gases.
Então, quando nós começamos a aprofundar na palavra de Deus, nós percebemos que Deus está falando mais claramente conosco. Céu, ficou um pouco vago, céu. Mas quando ele fala que acima de nós, ele está criando algo que é fogo, mais água e gases, ele está falando algo muito além do que nós possamos entender. Ele está querendo falar muito além do que os céus podem nos explicar. A palavra chamai nos dá profundidade de conhecimento. Por isso que eu fiz um vídeo em cima dessa palavra chamai. Então você volte aí e procura, porque eu falei sobre o firmamento e eu expliquei essa palavra chamai. Então o hebraico nos ajuda muito porque nos abre o entendimento de acordo com o que o Criador foi fazendo e comunicando conosco. Então você vê que essa palavra tem um entendimento mais profundo quando a gente está no hebraico. E realmente, quando a gente começa a ler as Escrituras, dentro dessa esfera aqui que nós estamos, e quando a gente vê o dilúvio, Deus vai usar uma expressão que ele diz que as janelas, ele vai usar a expressão de que uma janela se abre e água entra nesse sistema que nós vivemos. Então, um dos elementos que tem aí em cima entra na nossa dimensão aqui e alaga tudo e nós temos o dilúvio. Mas há uma promessa de Deus para Noé. Ele diz: nunca mais terminarei o mundo com essas águas do dilúvio. E aí ele faz o arco, que não é de íris, mas é o arco da aliança de Deus com os homens. E esse arco da aliança, ele diz: acabou, nunca mais será com água. Mas aí ele diz que será com fogo. Nós vamos ver, se eu não me engano, o apóstolo João dizendo que os elementos arderão em fogo. Nós vamos ver que cairá fogo sobre a terra. Nós vamos ver que no final o fogo vai cair sobre essa terra e vai destruir a meretriz. Vai cair pedras como saraiva de fogo sobre a terra. Então, da onde vem esse fogo? Nós estamos vendo que tudo está no início. Ele já vem mostrando desde o início para nós. Tá, irmãos? Então, é um assunto mais profundo, que exige mais tempo, mas eu queria pelo menos falar um pouquinho da Torá. Então, a Torá não tem nada demais. Quem dera todos conhecessem bem a Torá, porque ia ter um entendimento maior. Mas, se você não conhece o hebraico, com certeza, de um lado está as escritas em hebraico, mas o do outro lado, deixa eu ver, parece que está meio embaçado, né? Mas do outro está aí, ó. Dá para ver bem? Está aí, irmãos. A tradução. Então, ler a Torá não é o problema, irmãos. Ler a Torá não quer dizer que você vai para o judaísmo. Ler a Torá vai te dar conhecimento, ainda mais se você conseguir ler em hebraico, você vai ter uma visão melhor. Então, eu queria só trazer a Torá para você entender o que é a Torá, porque eu vi que alguns irmãos não entendiam o que era a Torá. E irmãos, um livro bem bonito também, é um livro caro. Um livro desse está mais ou menos R$200. Eu acho caro, porque só tem esses livros que eu falei em relação à nossa Bíblia, né? Que, ó, quase da mesma grossura, né? Mas que tem mais conteúdo. E aí tem uma irmã que me perguntou que Bíblia eu estava lendo, e eu estou lendo essa Bíblia aqui, porque essa Bíblia é com letras gigantes. E aí eu ganhei, porque eu estava com muita dificuldade na leitura. Que eu já tenho dificuldade mesmo na leitura, né, irmão? Só estava piorando. Então, aí eu ganhei essa Bíblia. Então, eu estou lendo ela por causa da dificuldade. Olha, irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje para falar um pouquinho da Torá. E fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.